Oi, 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 oi! Mais um desafio dessa vez, uma parte desse livro. E a intenção desse desafio é fazer a primeira parte que ele propõe no livro, que é salvando o autoconceito. Esse primeiro dia, ele tem várias dicas que ele deu, então esse primeiro dia eu fiquei até um pouco perdida, acostumada com o desafio anterior, que era uma lei por dia. Eu fiquei, assim, muitas coisas pra fazer. E como eu voltei a trabalhar hoje em um dos trabalhos que eu tenho, a minha agenda ficou corridíssima, mas isso não é desculpa para mim não fazer os desafios. Então, alguns desafios eu fiz ao longo do dia que eu consegui e outros, para não deixar de fazer, eu dei um jeitinho de fazer agora à noite. E o primeiro desafio é: procure ao seu redor pessoas que você já catalogou e questione o rótulo que pôs nelas. Procure evidências contra e descubra pontos médios, e quando avaliar, evite utilizar as palavras sempre, nunca, tudo ou nada. Eu achei muito interessante esse desafio porque eu percebi que mentalmente eu já faço isso com as pessoas. Eu sempre busco enxergar elas de uma perspectiva diferente. Isso tem muito a ver também com a sexta lei do desafio anterior. E hoje eu tava com um amigo e todo mundo sempre rotula ele de muitas coisas. E eu tava ali pensando o quanto eu vejo ele diferente das outras pessoas simplesmente porque eu dou a oportunidade de olhar quem ele é e não de pegar aqueles rótulos e falar, ele é isso aqui. Enfim, eu olho as atitudes dele. Igual a sexta lei da autorresponsabilidade, que foi o nosso primeiro desafio. Isso eu senti que esse era um excelente exercício para mim fazer mesmo. Então eu peguei uma folha de papel, fiz o seguinte exercício. Aqui no caderno eu fiz desse jeito e não julguem minha letra, porque assim, ela é essa letra aqui. Eu coloquei uma parte para pessoa, outra para rótulo, outra para argumentos contra e outra para o ponto médio. E é muito difícil achar ponto médio. Eu fiz uma situação fictícia aqui e já foi difícil de achar o ponto médio. Você tem que insistir bastante. Eu não consegui colocar uma palavra só, eu achei melhor fazer uma correlação entre os dois. Apesar de eu achar ela chata em X momentos, porque é uma opinião que você tem, né? Às vezes você não gosta por algum motivo aí. Eu coloquei que eu percebo, né? Que eu reconheço que ela é de tal jeito, né? Que não é chata em todos os momentos. E reconheci a característica positiva, ela é de tal jeito em tal momento. Por exemplo, podia ter colocado ela é legal quando ela faz piada, quando ela é empática com outras pessoas e tudo mais. Percebi que esse modelo ficou muito difícil fazer assim, porque eu precisava de mais espaço. Eu não coloquei não sou uma pessoa tão sucinta. Então aí eu vou colocar atrás do outro. Aqui, primeiro eu coloco o nome da pessoa, depois eu vou colocar o rótulo, depois o argumento contra e depois o ponto médio. Assim eu vou ter muito mais espaço para ir escrevendo. Coloquei aqui em cima o que a gente deve evitar, que é usar as palavras sempre, nunca, tudo e nada. Ou seja, usar o famoso 8 ou 80. Esse exercício, ele é bem mais profundo do que eu imaginava e eu recomendo muito que você faça ele. Então tem o segundo item do desafio, vou ler ele aqui para vocês. Procure não ser perfeccionista. Desorganize um pouco seus horários, seus ritos, seus trajetos, seu jeito de arrumar as coisas, como uma brincadeira para ver o que acontece. Conviva com a desordem por uma semana e perca o medo dela. Você vai descobrir que tudo continua mais ou menos igual e que todo aquele ímpeto de controlar era uma perda de tempo. É um item que o ideal é levar para a semana toda e eu gostei muito disso. Tem uma parte na psicologia que chama de sensibilização sistemática, que a gente coloca o paciente em algumas situações para ele perder o medo de alguma fobia, alguma coisa. Isso é muito parecido. A gente propositalmente cria situações onde a gente perde o controle pra gente criar uma tolerância ao descontrole. Eu achei genial, vou colocar na minha vida. Hoje já tive uma situação muito parecida, né? Porque eu acabei desorganizando, eu tava com uma rotina de férias e acabei entrando numa rotina diferente. Eu tenho um planner e nele eu vou organizar tudo, cada dia diferente para dar essa mexida mesmo. Vamos pro terceiro item. Não rotule assim nem aos outros. Tente ser benevolente, sobretudo consigo mesmo. Fale só em termos de conduta quando se referir a alguém ou a seu eu. Eu acho que aquele exercício anterior de não rotular as pessoas, ele ajudou bastante nessa parte. Então eu não fiz mais nada a respeito disso porque ele foi, ó, muito bom.
Agora, tem uma coisa naquele exercício que eu não fiz, eu até pensei em fazer e não fiz, que era sobre os rótulos que eu me colocava. Então, eu decidi fazer o exercício novamente, mas dessa vez a pessoa em questão era eu. E apesar de ser psicóloga, eu não sou uma pessoa perfeita, sempre tenho, assim como todo mundo, coisas a se melhorar. Essas 4 coisas é o que tá me pegando no momento. Eu não tenho, por exemplo, uma autoconfiança muito baixa, minha autoconfiança é muito tranquila, mas ainda assim eu preciso fortalecer ela ainda mais. Esses exercícios, eles foram feitos por um psicólogo, gente, então pode aplicar eles porque eles têm sim um efeito muito legal. O livro foi escrito por um psicólogo, né? E agora, o próximo item. Concentre-se nos matizes. Pense mais nas alternativas e nas exceções à regra. A vida é composta de mais tonalidades além do preto e do branco. Particularmente, essa é uma coisa que eu venho buscando fazer muito nos últimos tempos e que hoje eu refleti muito sobre isso em algumas situações que eu não estava achando soluções na minha vida. E o próximo item é esse aqui. Ouça as pessoas que pensam diferente de você. Isso não implica que deva necessariamente mudar de opinião. Apenas ouça, deixe a informação entrar e então decida. Uma pessoa que eu costumo pensar muito diferente de todo mundo, enxergar as coisas muito diferentes de todo mundo. E não é à toa, porque é muito difícil você ser esse tipo de pessoa e nem sempre é necessário você falar que você discorda, né? Então, eu já pratico isso muito hoje. Eu lembro, assim, de no mínimo 3 vezes que eu fiz isso. Escutei e decidi se eu pensava igual ou não. E, no caso, não pensava igual, mas também não discordava totalmente. Eu sou muito aberta nessa questão e eu acho um desafio muito legal. Sabe quando a gente tem muita dificuldade de entender uma pessoa? Quando a pessoa vem falar, a gente evita ela, falar, ai, nem quero escutar, e essa pessoa é importante na nossa vida. Eu acho muito legal usar esse item nessa situação também. Porque aí você para, você escuta e aí você decide. Às vezes a gente acha que quando tá escutando uma pessoa falar, a gente já tem que discordar ali logo de cara. Mas você não gostaria de ser escutado? Que tal a gente também se propor a escutar a outra pessoa? A mesma coisa é quando a gente está tentando expor uma opinião e a outra pessoa simplesmente não quer ouvir. Você pode falar para ela, olha, então eu vou te falar, você escuta e aí você decide se você concorda comigo ou não. E tem um lembretinho, esse aqui, que ele fala mais ou menos sobre isso, que se a gente é assim com as outras pessoas, a gente também vai ser assim com a gente mesmo. E a gente merece ter um lugar de fala, a gente merece ser ouvido, ser compreendido. E as pessoas à nossa volta também merecem isso. Então é um cuidado que a gente tem que ter com o outro e também ter com a gente mesmo. Lembrando que toma cuidado para não levar isso no extremo e se manter em relações tóxicas, mas também não deixar de lutar por esse direito que você tem. O exercício de hoje, ele foi muito melhor do que eu imaginava. Depois das 6 leis, eu achei que isso não ia balançar tanto a minha vida como balançou. Mais uma vez, eu acho que esses desafios, eles mudam a nossa trajetória de uma forma positiva e tô ansiosa pro dia de amanhã. Ah, e se você achou que fazer todos esses itens em um só dia é muito pesado, e na verdade eu achei meio complicado fazer tudo, tanto que eu tive que dar um jeitinho pra fazer tudo, ou você dá aí seu jeitinho também, ou você pode fazer cada dia um, assim você vai sentir um maior impacto e eu tenho certeza que vai trazer benefícios aí na sua vida. O mais importante, eu acho, nesses exercícios é você abrir seu coração, porque é muito difícil a gente olhar para algumas coisas, mas se você tá disposto e principalmente buscar o aprendizado ali ou a praticar aquilo que você aprendeu, com certeza vai valer muito a pena. Então, até o próximo.